Fique em casa e se cuide, que eu me quero com saúde e também vou me cuidar. 21h08 em São Paulo. Eu falo a partir de São Paulo. Muito boa noite para todos vocês que estão se conectando com esse campo de conversa, de troca, de aprendizado que a gente tem tido aqui na nossa agência de notícias da AIDS, desde que instauramos essa intenção e essa história de fazer lives. Hoje é 21, ontem, 21 de setembro, hoje é 22 de setembro, vamos começar com a primavera aqui em São Paulo. E ontem comemorou-se o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, instituído em 1982. Para marcar a data, nossa agência resolveu falar um pouquinho sobre deficiência, inclusão, resiliência e superação. A Jéssica é jornalista, a Jéssica é repórter da agência de notícias da AIDS. E como é que as muletas chegaram na sua vida e por quê, Jéssica? Bom, eu tive uma infecção de garganta que mudou de lugar, migrou e foi para medula. Eu tinha 6 anos de idade. Então, eu perdi, né, a boa parte dos movimentos da cintura para baixo e eu fui recuperando aos poucos. Então, aos poucos, eu aprendi a sentar, tive que aprender a fazer tudo de novo. A sentar, a engatinhar, primeiro sentar com encosto, depois sem encosto, aí aprendi a engatinhar, aprendi a caminhar, fiquei um bom tempo em cadeira de rodas, no andador depois, né, aqueles andadores que são mais conhecidos porque muitos idosos também usam. Aquelas muletas que a gente usa aqui embaixo do braço, até passar por essas muletas aqui, que são as que eu uso hoje. Stephanie Dias, boa noite. A Stephanie é mais conhecida como TT, ela tem 26 anos, nasceu com paralisia cerebral e monitora por conta de um erro médico, não é isso? É ativista da população-chave de matriz africana sobre ST, HIV e AIDS, tem uma formação técnica em gerência de saúde e é dinamizadora da rede e articuladora do Meta Brasil, o movimento Estamos Todos em Ação, que atua nos países da América Latina, falando sobre o direito sexual e reprodutivo da pessoa com deficiência. Como foi esse erro médico, Stephanie? Boa noite, primeiramente. Obrigada, Roseli, pelo convite. Eu só queria mostrar o meu sinal pessoal, né? Que eu ganhei da população surda, que é assim, né? Eu passei da hora de nascer, né? Eu fiquei 10 dias a mais na barriga da minha mãe. Na época, minha mãe era auxiliar de enfermagem. E aí, por ela ser auxiliar, os médicos no turno da noite falava para ela que não estava no horário. E o pessoal do turno dela falava que estava na hora e internava ela. E isso ficou durante 10 dias. Num certo dia, que teve apagão aqui onde eu moro, que eu moro em São Paulo, na Zona Leste, no extremo leste, ela sentiu uma dor nas costas e ela só foi para medir a pressão. E nisso que ela foi medir a pressão, que o médico de plantão foi fazer o exame de toque, ele tocou no meu pé estava saindo. E eu acordei dentro da barriga da minha mãe. Aí ele deu 5 minutos para abrir a barriga da minha mãe, tanto que ele nem chamou o pediatra, né, para fazer o parto, ele mesmo fez o parto, e ele falou que foi um afogamento como se eu estivesse numa piscina. Eu acordei desmaiada, então a minha mãe não chegou a me ver. Aí ele explicou para ela que faltou oxigênio no meu cérebro, que por conta disso eles não sabiam se eu tinha sofrido sequela, que só com o tempo ela poderia ver. Aí um dos médicos, que acho que até marcou minha mãe nesse momento, virou para minha mãe e falou assim: eu não dou 7 anos para ela. Ela não vai viver até os 7 anos de idade. Se ela viver até os 7 anos de idade, é muito, né? Na época. E eu lembro que ela falou assim que minha tia, de consideração, chorou muito. E quando eu comecei a crescer, ela foi ver que eu tive sequelas realmente por conta disso. Vamos conversar um pouquinho, trazer para a nossa conversa a Maria Paula Vieira, que também é jornalista, é fotógrafa, é criadora de conteúdo, modelo e atriz. É paulista, tem 27 anos e desde a primeira infância possui dificuldade de locomoção devido a uma doença genética.
rara e nunca conclusiva. Na adolescência, ela passou a se locomover por meio de cadeira de rodas. Fez jornalismo aonde, Maria Paula? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, gente. Obrigada pelo convite, por estar aqui, por esse espaço. Bom, eu fiz jornalismo na Metodista, em São Bernardo do Campo. Não sei se vocês conhecem. Eu me formei lá em 2014. E jornalismo por quê? Bom, é uma pergunta difícil. E eu nunca soube explicar jeito por que jornalismo. Eu sempre gostei muito de escrever, muito de ouvir histórias. Eu acho que foi por isso que eu fiz jornalismo. Eu queria ouvir e contar histórias. E aí a comunicação sempre me levou por esse caminho. Eu sempre gostei muito de estar escrevendo e falando com pessoas diferentes e poder levar vozes, né? E eu acho que o jornalismo é uma forma, com a informação, a gente levar isso adiante. João tem uma história também com deficiência e inclusão bastante interessante. Não é, João Alfredo? Você tem uma história de superação com a questão de inclusão e deficiência que eu acho bastante respeitável e importante de compartilhar com as pessoas. Resumindo, eu fui ouvir uma música uma música do Elomar, que era uma briga da onça com o cachorro. E aí eu vi que meu lado de onça dizia que deficiente tinha que morrer, que não devia nascer, porque isso era um lado biológico, era um lado animal, era um lado selvagem, que tem vários animais que quando não tem comida, a própria mãe mata os seus próprios filhos. Sem saber que depois, de 20 anos depois, 15 anos depois, eu teria uma filha deficiente visual, e depois de mais alguns anos, eu tive uma filha com síndrome de Down. Então, eu acabei virando uma pessoa que faço parte de uma família diversificada. Né? Jéssica, como é que foi para você assumir, perceber essa diferença com as outras crianças, né? E lidar com isso na sua adolescência, na sua infância, primeiro? Ao vivenciar os obstáculos, principalmente físicos, no meu caso, por ser uma deficiência física, que a gente vai encontrando na rua, que a gente vai encontrando no dia a dia. Então, é uma percepção. Até hoje acontece muito isso comigo. Eu esqueço, né, que eu tenho uma deficiência, porque eu estou tocando a minha vida, eu estou cuidando da minha casa, eu estou fazendo, né, estou trabalhando, estou fazendo as minhas atividades. E aí, quando eu me deparo, por exemplo, com um lugar que eu não consigo acessar porque tem escadas que são muito íngremes, que são muito difíceis de subir, nesse momento eu lembro que eu tenho uma deficiência física. Então, o momento que a gente se sente vivenciando a deficiência, pelo menos do meu ponto de vista, é quando a gente se depara com as barreiras, tanto sociais quanto físicas, que nos colocam nessa posição. Se a sociedade fosse um pouco mais... tivesse um pouco mais de naturalidade, inclusive, em lidar com a gente, tivesse mais acostumada a lidar com pessoas com deficiência e tivesse uma estrutura mais preparada para nos receber, com certeza a gente não se sentiria diferente, a gente não se sentiria uma pessoa com deficiência. Eu falo que eu sempre me descubro uma pessoa com deficiência, né? Da mesma forma que a Jéssica falou, que a gente sempre se depara com essas questões sociais, né? Da falta do ambiente ser acessível, da falta das pessoas estarem preparadas para um mundo mais diverso, né? Então, todos os dias a gente se redescobre de alguma forma, né? Algo que nos atrapalha ou nos atravessa, né? Como uma pessoa com deficiência. Quando eu era criança, eu não me via em nenhum espaço, né? Eu sou uma criança dos anos 90, lá era ainda pior, né? Quanto mais décadas a gente vai para trás, pior é, né? Então, eu não me via nos espaços, não me via nos locais, não via crianças como eu. A gente ainda era muito fechados, né? Existia ainda muita exclusão de escolas, né? Escolas especiais que eles falavam, então as mães preferiram colocar em escolas especiais muitas crianças, então não havia inclusão como há maior agora. Além disso, eu não me via em bonecas, eu não me via na televisão, não me via em revistas, em lugar nenhum. Então, para mim, foi muito difícil me reconhecer como pessoa com deficiência. Eu sabia que eu era diferente pelo que a sociedade me encarava e me olhava.
Então, eu me via como uma pessoa, eu falei assim, onde eu pertenço? Eu não sabia. E eu demorei muito de perceber onde eu estava e quem eu era. E hoje eu entendo que isso, hoje, né, com o estudo, com outras coisas, eu fui me empoderando através da comunicação, da informação, da arte, né? Muitas coisas foram mudando ao longo desses anos. E hoje a gente fala um termo que é capacitismo, né? Que é um termo que veio de 2015 para cá no Brasil. Lá fora ele já vem sendo mais disseminado há alguns anos. Lá fora a gente chama de ableismo. E aí esse termo capacitismo, ele vem assim como o racismo para os negros, como a homofobia para os gays, como o machismo para as mulheres. Então é um preconceito estrutural. Como eu já nasci, né, e eu praticamente vivi a deficiência toda, então para mim acho que foi difícil no meio escolar, porque aqui em casa eu sempre tive essa consciência que eu sou uma criança com deficiência, mas ao mesmo tempo não se fazendo de vítima, né? Porque eu nunca coloquei minha deficiência em primeiro lugar, eu sempre coloquei eu em primeiro. Porque deficiência para a gente que somos deficientes, não tem essa, a deficiência vem em primeiro lugar. Então, as pessoas que têm mania de colocar a deficiência em primeiro, com a gente, conosco, com a gente. Porque nós mesmos não tem essa. Então, era mais no momento escolar, no Fundo 2, no ensino médio, que as pessoas gostavam de jogar na minha cara que eu era uma jovem ou uma criança com paralisia cerebral, que eu não tinha essa capacidade toda de estudar, que eu não deveria estar lá. E eu sempre bati o pé que o meu lugar era ali. Então, eu sempre falava para ela, eu sou normal tanto quanto você é. Então, a minha deficiência não define o que eu sou, né? Porque eu falo assim, eu já passei por muitos obstáculos na vida. Tanto no Fundo 2, que é no ensino fundamental, como no ensino médio. Então, eu acho que as pessoas têm mania de colocar esse obstáculo nas nossas vidas. Quando vê uma deficiente ou uma pessoa com deficiência, né, estudando, trabalhando, crescendo no seu meio, eles acham que nós não somos capazes. Que aí é o famoso capacitismo, como a Maria falou, né? Então, eu vivi um pouco do que a Maria falou, porque eu também ia para a sala especial na época. E quando eu saía dela, eles tinham mania de fazer xingamento, bullying comigo. E eu não era tão ativa como eu sou hoje, então eu não sabia muito bem como reagir. Porque geralmente eu viajo muito sozinha, ando muito sozinha na rua, e às vezes eu vou pedir informação para alguém, essa pessoa me olha, analisa o corpo, meu corpo inteiro e responde que aquele lugar é muito longe para mim. Isso já aconteceu às vezes na rua, já aconteceu no aeroporto, eu pergunto pro rapaz, qual é o meu portão de... Eu queria saber qual é esse portão de embarque. Ele olha e fala, não, esse aí é longe para você. E é uma das coisas que eu sempre digo, olha, quem vai dizer se é longe ou não, se eu consigo ou não, sou eu. E aí é algo que eu fico... Aí eu viro... Quando a pessoa diz que eu não dou conta... Eu também, o que mais me incomoda é realmente quando duvidam da minha capacidade, né? Acham que eu não sou capaz de ser uma boa profissional por ser uma pessoa com deficiência. E quando eu conto o meu trabalho, né? O que eu faço, o que eu já fiz, a pessoa fica... Nossa, você fez tudo isso, como se eu não fosse capaz de ter feito tudo aquilo, porque eu sou uma pessoa com deficiência, né? Então, olha primeiro realmente, como a Stephanie falou, olha primeiro a deficiência, né? Não olha a camada que existe, né? Com a gente, né? Que somos profissionais, que somos mães, que somos filhas, que somos grandes pessoas, né? Tudo que podemos conquistar, né? Só vê realmente uma pessoa com deficiência ali, não consegue olhar que existem camadas. Então, para mim, o pior realmente é isso, é quando duvidam da minha capacidade, principalmente na questão profissional, né? Porque acho que todo mundo, né? O ser humano quer conquistar coisas na vida, quer ser um ótimo profissional. Então, quando a gente conquista alguma coisa, a gente quer ser lembrado por isso. E um dia eu saía com uma filha cega na rua e com a outra com síndrome de Down. E eu já fui parado na rua por uma pessoa que colocava a mão na cabeça da minha filha cega e segurava a mão da outra e falava assim: pai, que mal que você fez para ter duas filhas desse jeito. Eu já passei por situações
como essa na minha vida. Estamos aqui fazendo essa live, mostrando com as histórias de vocês justamente o contrário de tudo isso, para ajudar a desconstruir toda essa bobagem aí que o pessoal foi construindo ao longo do tempo. Quero trazer o depoimento da secretária municipal de Direitos Humanos, da Cláudia Carleto, que é parceira da agência em algumas ações e tal, porque eu penso aqui que tudo isso que a gente conversou permeia uma situação de resgate de direitos humanos que todos temos que ter, principalmente no século XXI. Então, eu queria ouvir o depoimento da secretária para ver o que ela tem a dizer em relação a essa questão da deficiência aqui na cidade de São Paulo. Boa noite a todos vocês que assistem esse vídeo aqui pelo canal da Agência AIDS. Meu nome é Cláudia Carleto, eu estou como secretária municipal de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura da cidade de São Paulo. Estou passando rapidamente para deixar um beijo muito carinhoso para minha amiga jornalista Roseli Tardelli, uma parceira de primeira hora, mas acima de tudo, uma lutadora pela garantia dos direitos humanos. A Roseli, que tem uma vida bem atrelada à defesa das pessoas portadoras do vírus HIV, tem uma história belíssima de apoio e suporte ao irmão, e dizer que trabalhos como o da Roseli e de tantas outras pessoas dessa nossa cidade que ajudam a dar dignidade às pessoas que mais precisam, sejam elas porque passam ou enfrentam uma situação de vulnerabilidade, sejam porque são acometidas por algum tipo de doença, como o caso do Sérgio, que acaba deixando também a pessoa numa situação de vulnerabilidade. A Prefeitura da cidade de São Paulo, por meio aqui da Secretaria, tem feito uma atuação bastante incisiva para a garantia dos direitos. Nós temos 10 coordenações aqui dentro da Secretaria que conversam com os mais diferentes segmentos da sociedade, desde a população LGBTQIA+, mulheres, igualdade racial, que engloba os negros, os indígenas, os povos ciganos. Nós temos coordenação da juventude, de criança e adolescente, população em situação de rua, imigrantes. São tantas pessoas e tantas caras que constroem a nossa cidade de São Paulo. E ter respeito pelos direitos humanos é a gente ter respeito pela singularidade de cada uma dessas faces que compõem a nossa cidade. Então, deixar de novo meu carinho, meu abraço carinhoso a Roseli, dizer que o seu trabalho, Roseli, transforma a vida de muita gente. Conte conosco, conte com a Secretaria, conte com a Prefeitura de São Paulo. Você, como que você quer ser olhada, Stephanie? Eu acho que, primeiramente, como ser humano, né? Que muitos colocam... Não tem como, gente. A sociedade esquece que a pessoa com deficiência tem uma relação sexual ativa. E quando a gente fala sobre isso, eles ficam chocadas. Então, eu quero que as pessoas me vejam assim, como mulher negra, deficiente, que tem uma relação sexual ativa, normal, como qualquer outro. Se eu posso abrir um adendo, e isso é muito importante a gente falar, né, nessa questão aqui na Agência AIDS, porque como a gente pouco se fala sobre sexualidade da pessoa com deficiência, né, muitas meninas podem estar sujeitas a ter problemas sexuais, né, doenças sexuais, infecções, né, sexualmente transmissíveis, por conta disso, porque a gente não normativa, né, que mulheres com deficiência, né, pessoas com deficiência têm relações sexuais, e a importância de educar também essas pessoas, né, de se falar sobre isso, trazer esses debates, né, se você for olhar um escritório ginecológico, o escritório ginecológico não é acessível, muitas ginecologistas não estão preparadas para tratar uma mulher com deficiência, né, para fazer um exame. Eu já conheci casos de amigas minhas que a ginecologista nem pedia exames de ISTs, porque achava que não tinha uma vida sexual ativa. Ela tinha que pedir o exame de IST porque a médica não pedia. Então é muito importante que a gente debata também muito essa questão da sexualidade, né, da pessoa com deficiência, para que se fale também sobre essas questões que a gente aborda aqui na agência, né, que é super importante. E muito obrigada a todas vocês por ensinarem a gente, nessa 1h30 aqui que a gente está conversando, a perceber e a lidar melhor a partir dos exemplos, das histórias, da trajetória de cada um de vocês aqui, ensinarem a gente a aprender a lidar um pouquinho melhor com as diferenças. Muito obrigada, foi muito legal, boa noite.
Saúde para todo mundo. Muito obrigada. Obrigada, Rose. Parabéns, a gente que agradece. Parabéns, João Meirelles. Um beijo para a nossa Maiara, onde quer que ela esteja. Beijo. Tchau. Beijo, boa noite. Fique em casa e se cuide, que eu me quero com saúde e também vou me cuidar. Cantarola, um pixinguinha, um Noel e um Braguinha e a princesinha do mar. Nunca perca esse sorriso, mas que nunca é preciso soltar a voz e cantar. Pra que todo mundo lembre que a vida segue sempre, tudo isso vai passar. Faça algo que anime, jogue cartas, veja um filme, mude as coisas de lugar. Toca um samba do Vininha, tá tocando na caixinha. Ah, eu sei que vou te amar. Pegue um livro na estante, toque um violão e cante. Pare um pouco pra pensar. Não será o fim da linha e como disse Gonzaguinha, nunca pare de sonhar. Nunca pare de sonhar. Pare um pouco pra pensar. Nunca pare de sonhar. Nunca pare de sonhar. Soltar a voz e cantar. Nunca pare de sonhar. Nunca pare de sonhar. Pare um pouco pra pensar. Nunca pare de sonhar.